Quem pode julgar? Quem tem capacidade para julgar de maneira perfeita? Perguntado desta maneira, é fácil responder. O único que tem condições de julgar de maneira perfeita é Deus, porque é o único que tem conhecimento perfeito. E um julgamento perfeito depende de um conhecimento perfeito. Dito isto e reconhecido isto, nós temos que fazer outra pergunta. Se sabemos isto e se isto é tão lógico, por que é que constantemente queremos ocupar o lugar de Deus? E alguém poderia dizer, pastor, mas eu no lugar de Deus? Não, quem sou eu? Para governar a minha casa já é difícil ocupar o lugar de Deus. De maneira nenhuma. Quando é que nós ocupamos o lugar de Deus? Bem, quase que constantemente, ou pelo menos todos os dias nós tentamos fazê-lo. Quando? Quando nós julgamos, quando nós condenamos, e muitas vezes ao fazê-lo chamamos a isso justiça. Esta é uma lição importante, mas também é uma lição difícil. Ela não é tão simples quanto pode parecer. Se há um personagem bíblico que nos ensina a respeito desta verdade e que tinha, de certa maneira, todo o direito, humanamente falando, de passar julgamento, é José. E, no entretanto, o seu exemplo para nós é completo. E hoje nós vamos ver o seu exemplo final, depois de uma longa caminhada que durou quase o ano inteiro. Os irmãos que estiveram cá sabem isto, foi praticamente o ano todo. Nós chegamos ao capítulo 50 de Gênesis. Mas olha, irmãos, se os irmãos estão achando que a história acaba, é só para vos dizer que a história não acaba, mas vamos acabar o livro de Gênesis, pelo menos. E vamos lá então para Gênesis capítulo 50. Diz assim, a partir do verso 1. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro, em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba, para que sepulte meu pai, e então voltarei. E Faraó disse: Sobe, sepulta a teu pai, como a ele te fez jurar. E José subiu para sepultar a seu pai, e subiram com ele todos os servos do Faraó, e os anciãos da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, as suas ovelhas, as suas vacas, e subiram também com ele tanto carros quanto gente e cavalo, e o concurso foi grandíssimo. Chegando, pois, à eira do Espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto da eira do Espinhal, disseram: É este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se o seu nome Abel-Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos, assim como ele lhes ordenara, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança da sepultura a Efron, o heteu, em frente de Manré. E depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Ponto. Já voltamos ao texto. A morte de Jacó acontece de forma natural, como nós vimos no capítulo anterior, depois da sua profecia, denunciando ou afirmando, avisando o que ia acontecer com os seus filhos e as suas descendências. Semana passada gastamos algum tempo vendo isto no que diz respeito às tribos de Israel, e após o seu falecimento há um período de choro e lamentação significativo, como era tradicional das terras orientais. A lei judaica proíbe o embalsamamento e a cremação, porque a lei judaica, baseada na palavra de Deus,
advoga que o corpo deve ser enterrado de volta, de modo a voltar ao pó de forma natural, como a Bíblia o descreve. Gênesis 3,19. E vais voltar ao pó, porque do pó vieste. Logo, os judeus evitam tanto uma coisa quanto a outra. No entretanto, José vive antes da lei, certo, irmãos? José vive antes de Moisés, e a lei só vem por meio de Moisés. E, portanto, ele não está ainda sujeito a esta regra. E ele vai cumprir aquilo que era próprio da cultura onde ele vivia. Isto era uma tradição e um costume de respeito e valorização que era praticado pelos egípcios. Logo, Jacó será o único israelita, além de José, que será embalsamado segundo os registros que nós temos na palavra de Deus. Esta prática era uma prática muito conhecida e dominada pelos egípcios como talvez nenhum outro povo, e nós temos aí as múmias nos vários museus, algumas com milhares de anos e muitas em excelente estado de conservação, que atestam da capacidade dos egípcios de preservar os corpos. É muito provável que o objetivo principal de José ao pedir ou ao ordenar que os servos embalsamassem o corpo do seu pai fosse a necessidade de preservá-lo para a viagem até a Palestina. José jurou a Jacó que vai enterrá-lo na cova de Macpela, mas nós estamos a falar do Egito e da Palestina. São terras quentes. O corpo certamente ia se decompor neste trajeto, que ia ser demorado e longo e que ia demorar vários dias. Claro que isto ia trazer um grande transtorno para todos os que estivessem envolvidos. Logo, o embalsamamento torna-se um processo de manter o corpo de Jacó para a sepultura, como José tinha prometido ao seu filho. A contagem do tempo que está aqui, que os irmãos têm aí, é uma contagem arredondada para se conformar aos padrões judaicos. O processo de embalsamamento era lento e caro, mas José tem tempo e tem dinheiro. Os 40 dias que são citados aqui são uma contagem judaica, porque na verdade era preciso bastante mais tempo para se proceder ao embalsamamento. E também o tempo de lamento mencionado aqui de 70 dias é uma contagem judaica. Os egípcios tinham por tradição lamentarem uma pessoa de alta dignidade durante 72 dias. Logo, os 70 dias é um pequeno encurtamento para ficar dentro do número 70, que é mais de acordo com os princípios próprios dos judeus. Depois, então, mencionam-se 7 dias de choro, e aqui sim, estes 7 dias de choro vão ser estabelecidos como o Shiva, ou o lamento, que os judeus fazem até hoje por alguém que falece. É tradicional, é uma instituição importante para o povo de Israel até hoje em dia. O processo de mumificação hoje é bastante conhecido, está descrito com bastante pormenor. Eu não vou entrar em pormenores e em detalhes para que nenhum irmão se sinta mal disposto, só rapidamente terem uma ideia daquilo que se fazia. Então, o processo de mumificação passava primeiro por uma lavagem do organismo, do corpo do lado de fora. Era-se retirado o cérebro, não vou explicar como, mas era-se retirado o cérebro, não se abria, eles tinham forma de o fazer, e fazia-se então uma abertura lateral no corpo, de onde se tiravam os órgãos. Os órgãos internos eram colocados dentro destes vasinhos que guardavam especificamente órgãos internos importantes, como por exemplo os rins, o fígado, o coração, o pulmão, os intestinos. Eram colocados cada um dentro dos seus respectivos receptáculos. Eles eram feitos assim porque evitava que o corpo se degradasse. Dentro, então, eram colocadas vários conjuntos de especiarias, normalmente misturados com mirra, para ajudar com um efeito bactericida e que também ajudava a eliminar os parasitas. Os músculos eram mantidos mais ou menos como estavam. Havia processos em que se injetava algum material nos músculos, alguns não. Depois disto, o corpo era então colocado para secar e ele era envolvido em natrão, que é uma espécie de básica de sal. Basicamente, nós podemos dizer que este natrão ajudava a puxar tudo quanto fosse líquido que houvesse no corpo. Os irmãos fiquem imaginando que nós fomos feitos
60% a 70% de água e, portanto, vai chupar tudo isto. Portanto, é natural que a múmiazinha depois vai ficar bem mais pequenina, magrinha e chupadinha. Era isto que acontecia no processo de embalsamamento, e o processo que vai acontecer é exatamente este. Isto levava aproximadamente 70 dias. Demora, não é? Era um processo que demorava algum tempo. Após isto, então, envolvia-se a pessoa. Havia vários ritos envolvidos nisto, mas pronto, basicamente se usavam faixas de tela de algodão ou de linho embebidas em cola, e elas eram passadas para que não somente envolvessem o corpo, mas aquilo colasse, não é? E ficasse tudo muito grudadinho. No fim de tudo, o pacote era mais ou menos assim, portanto, o pacote completo, depois de ter sido totalmente preparado, e o corpo então já embalsamado, era colocado dentro de uma caixa. Variava os tipos de caixão, não é? Esta é uma múmia verdadeira, encontrada no Egito, com o seu respectivo sarcófago. A ideia é mais ou menos esta que os irmãos têm na outra imagem, que é a ideia, portanto, do sarcófago com a colocação do corpo embalsamado, ou da múmia, como quiserem, lá dentro. A seguir, os irmãos veem que José vai pedir ao faraó autorização para ir levar o corpo do seu pai. José não o faz diretamente, ele faz através de intermediários. Alguém pode perguntar porquê. José era o governador do Egito, ele era o vice-rei, era um homem que tinha acesso direto ao faraó, porquê que ele não vai diretamente ao faraó? José está envolvido neste momento num processo de embalsamamento do seu pai, o que significa que ele teve que ter algum contato com o cadáver. E isto provavelmente o tornava impuro, de acordo com os ritos egípcios, para se aproximar do faraó. Lembrem-se que para os egípcios o faraó era um deus vivo e, portanto, havia uma série de regras pelos quais não se podia contactar o faraó. É provavelmente por isto que José manda alguém falar com o faraó em seu intermédio. Eu creio que não haveria grande risco dele se deslocar, apesar de tudo, e o faraó aceita, até porque isto era uma promessa que ele tinha feito, e um juramento feito a um pai do leito de morte sempre teve um grande respeito e consideração. Estamos falando de uma cultura oriental, mais ainda isto era valioso e significativo. A procissão que nós lemos então no caminho para Macpela é gigantesca, pelo que parece ser uma procissão muito significativa. Os egípcios eram famosos pelas suas procissões rituais. Esta é uma imagem de uma procissão ritual egípcia preservada num mural numa das pirâmides, e podemos imaginar o grupo significativo que foi. É um gesto que mostra, por um lado, respeito à figura de Jacó, mas sobretudo de José, que tantos altos dignatários do Egito tenham acompanhado, não é, o funeral do pai de José. Ele era o governador, era o homem que tinha sido responsável por salvar o Egito da fome, e, portanto, ele é muito valorizado e as pessoas vão junto com ele para participar desta situação. Esta localidade que vai ser designada por Abel Misraim, Abel aqui é a palavra que significa choro ou lamentação, e Misraim é a palavra Egito. Portanto, Abel Misraim significa a lamentação do Egito, ou lamentação dos egípcios. É muito interessante algumas particularidades que esta viagem de José para cumprir a ordem do seu pai tem com o Êxodo. Por exemplo, os filhos de Israel deixam o Egito com o consentimento do faraó. Pedem e recebem o consentimento do faraó. No Êxodo também. Se bem que aqui o faraó dá o consentimento de boa vontade, e no Êxodo não vai ser tanto de boa vontade, mas de qualquer maneira eles só saem depois que o faraó deixa. Segundo, muitos carros os seguem na viagem. Como nós lemos aqui, muitos carros egípcios e cavalos e cavaleiros e muita gente do Egito foi a acompanhar os filhos de Israel. Aqui vão para acompanhar a bem, não é? Vão para participar da procissão. No Êxodo vão acompanhar a mal. Vão atrás deles para tentar apanhá-los. A segunda vez não corre tão bem quanto a primeira. O itinerário feito é essencialmente o mesmo, e isto é que é muito interessante e curioso, porque o natural, ao sair do Egito, era que fossem pelo sul e entrassem na Palestina diretamente. Como os irmãos podem ver no mapa,
a viagem era feita pelo sul, entrando ali por Gaza, não é? Era muito mais natural que fosse feita desta maneira, em vez de dar a volta pelo lado de lá, passar para lá do Jordão, para depois ter que atravessar o Jordão para o lado de cá. Não faz sentido nenhum. Mas é esse o trajeto que o povo vai fazer no Êxodo. E segundo diz aqui, também foi o trajeto feito para o enterro de Jacó. Porquê? Nós não temos a certeza, o texto não diz. Algumas pessoas, alguns intérpretes acreditam que isto tinha a ver com a famosa ideia de que quando vamos levar um corpo ao cemitério devemos fazer as voltas mais longas, não é? E diretamente parece que estamos a querer despachar depressa. Então há uma tradição, não sei se em Portugal ainda se respeita ou não, de que o cortejo fúnebre não vai pelo caminho mais rápido, vai dar umas quantas voltas porque é a última viagem e não há pressa de chegar. Seria isto? É uma ideia possível. É mais provável, irmãos, é mais provável que a dificuldade que se pusesse aqui, que se punha aqui, é que neste momento já estão a habitar naquela região, na faixa junto ao mar Mediterrâneo, um povo guerreiro chamado Filisteus e que tinha uma relação muito má com os egípcios. E, portanto, passar com um cortejo fúnebre pela terra dos filisteus não seria uma boa ideia. Daí que deram a volta, justamente para não ter que passar, já que eles não estão indo com carros de combate, estão a levar um cortejo fúnebre, dão a volta justamente para evitar este confronto. José cumpre com rigor a promessa que fez ao seu pai. Leva-o e o enterra exatamente na cova de Macpela, como ele tinha prometido. Jacó é o último dos 6 corpos que é depositado nesta cova. Como os irmãos se lembram, lá tinha sido sepultado primeiramente Sara e depois Abrão. Lá é sepultada Rebeca e depois Isaac. Lá estava sepultada Leia e agora vai ser sepultado Jacó. Voltamos ao texto, capítulo 15, aliás, versículo 15. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do teu pai, do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Tinham-se passado 17 anos, irmãos. Olha que é tempo, hein? 17 anos. 17 anos que eles já estavam no Egito. Há 17 anos que eles tinham vindo com Jacó. Mas estes homens têm corações duros. E eles fazem aquilo que todos nós fazemos. Julgam os outros por si mesmo. E eles julgam que José tem um coração como o deles. Eles acham que José só se portou bem até aqui porque Jacó está vivo. E eles pensam: bem, Jacó morreu, agora ele vai pôr as garras de fora. Agora, ainda por cima, depois da bênção de Jacó, colocou José como o primogênito. Os irmãos lembram, semana passada nós vimos isto, na hora de distribuir a bênção. Nós não temos a tribo de José, certo? Nós temos Manassés e Efraim. São duas, ou seja, a porção dobrada, que é exatamente a característica do primogênito. Ele teve porção dobrada da herança. Enquanto houve profecias feitas a alguns filhos, que era uma frase, ele gasta não sei quanto tempo a descrever o futuro de José e dos seus filhos e das duas tribos que vêm dele. Agora, ele já era governador do Egito, depois da bênção do pai, em que ele fica o chefe da família, ele agora vai pôr as garras de fora. E agora é que nós vamos ver como é que é. E é triste, irmãos, porque eles têm que recorrer a uma mentira. É muito provável, nós não temos certeza absoluta, mas o mais provável é que esta invenção de que Jacó tinha dito que, por favor, perdoa os teus irmãos,
Jacó já tinha visto a atitude de José e José já tinha tido uma atitude diferente para com seus irmãos. Portanto, é muito provável que isto seja uma invenção. Mas eles têm que recorrer a esta invenção, a esta mentira, mandam um intermediário também e depois vão lá, e parece que nós voltamos atrás na história, voltamos para aí uns 18 anos atrás na história, lá estão eles outra vez, prostrados na frente de José, olha lá, perdoa-nos, pá, tem lá paciência connosco, estamos aqui para ser teus servos. E mais uma vez, como 18 anos antes, José chora. Eu não vou dizer que José é um chorão, irmãos. Há alguns personagens da Bíblia que são chorões. José é um deles. E mostra que era um homem de coração sensível, não é? Era um grande líder, um homem de ação, um homem que salva o Império Egípcio nesta altura. Mas era um homem sensível, não é? E a gente pode especular aqui porque é que ele chorou. Porquê é que ele chorou? Eu acho que ele chora de tristeza por perceber que os irmãos dele ainda não foram capazes de perceber quem ele é e o que é que se passou com ele. Eu acho que ele chora porque ele percebe que depois de tudo o que aconteceu, ele, José, entendeu, captou, percebeu. Ele continua a confiar num Deus que é soberano e que governa a história e que orientou tudo, mas os irmãos dele não perceberam nada. E ele chora, porque nós não conseguimos meter na cabeça de ninguém as verdades espirituais, elas têm que ser aprendidas. E a resposta dele, que lembra-nos muito aquilo que ele já tinha dito aos irmãos quando se revelou a eles, na vez que vieram ao Egito com Benjamim, lembra muito, mas a primeira pergunta que ele faz para mim é fundamental, como eu disse aos irmãos. Ele pergunta aos irmãos, mas também, vocês acham que eu vou ficar no lugar de Deus? Quem julga, quem condena e quem executa é o Senhor, não sou eu. Isto não é função minha. E eu digo, irmãos, que coisa extraordinária, porque este homem vive séculos e séculos antes da mensagem do Evangelho. Ele vive muito tempo antes da mensagem de um Senhor que vem e que diz: amem os vossos inimigos, perdoem aos que fazem mal contra vocês. Ele vive muitos séculos antes da mensagem do Novo Testamento que diz: não se vinguem, deixem a vingança nas mãos de Deus. Muito antes disto. Ele vive na época em que é olho por olho, dente por dente, e olha, e é bem bom. E o olho por olho, dente por dente já é uma limitação. Ele é governador do Egito, mas a sua posição é esta posição de humildade. Ele diz, repare, irmãos, o verdadeiro perdão não nega a maldade do outro, não nega que o outro tenha feito mal, não passa a mão na cabeça e diz, está tudo bem. Isto não é perdão, isto é negligência. O José reconhece que eles fizeram mal, reconhece que eles erraram. Diz, vocês tentaram fazer mal, mas eu creio num Deus que está por cima, e esse Deus que está por cima pegou no que vocês tentaram de fazer de mal e o transformou de uma maneira tão extraordinária que permitiu que fosse a maneira de salvar o nosso povo, a nossa família. Vamos lembrar, irmãos, que esta história começa quando Deus chama Abraão e diz a Abraão, eu vou te abençoar, vou fazer de ti uma grande nação e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta família tem que ser preservada, porque Deus a escolheu para fazer dela uma nação, de onde virá o Salvador. Parece que dos 12 filhos, o único que entendeu isto foi José. Por isso é que ele é o primogênito, é por isso que ele recebe a bênção do Pai, é por isso que ele está na posição que está. Ele tinha compreendido o propósito de Deus e ele tinha percebido que tudo o que ele passou para cumprir o plano de Deus, que era preservar a sua família como Deus tinha prometido lá atrás, não é? Lá atrás, ao seu bisavô. Por fim, ele demonstra que o seu perdão não é um perdão da boca para fora, mas ele está disponível até para sustentar os seus irmãos, não é? Continuar a providenciar materialmente para eles da maneira que eles precisam. José, pois, diz o verso 22, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó.
E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. José viveu uma vida longa, 110 anos, era considerado uma vida ideal pelos padrões egípcios. Dentro dos padrões da sua família, ele nem viveu tanto assim, não é? Jacó viveu 147, Abraão tinha vivido 175, se não me engano, portanto, Isaac viveu 180, portanto, ele até viveu pouco. Mas lembremos que ele teve uma vida difícil. Ele foi levado para o Egito como adolescente, ele foi escravo, ele foi cativo, ele passou anos na cadeia, e estas coisas depois têm peso. E além disso, ele teve todo o cargo, o stress administrativo de governar o Egito, que não é pequeno, certamente não foi pequeno. Portanto, ele até morre novo, relativamente para a relação dos seus outros familiares, com 110 anos. Duas notas importantes. Primeiro, Efraim já começa aqui a suplantar Manassés. Reparam? Nós já vemos aqui Efraim dando, os filhos de Efraim que são apresentados a José vão até à terceira geração, enquanto ele vê apenas os netos de Manassés. Segunda nota importante, parece pelo versículo 23 que José adotou Maquir, filho de Manassés, como seu filho. Conversa estranha? Não. Se os irmãos se lembrarem, semana passada, nós vimos Jacó fazendo um ritual de adoção. Quem foi que Jacó adotou? Efraim e Manassés, como seus filhos. É por isso que não há a tribo de José. Há uma tribo de Manassés e uma tribo de Efraim entre as 12 tribos de Israel. Mas espera aí, Manassés e Efraim não são filhos de Jacó. São filhos porque José foi abençoado duplamente como primogênito, e o seu pai adota os netos como filhos. Era uma prática comum naquele tempo. Acontecendo isto, Jacó disse a José: só serão teus filhos, do teu nome próprio, os que gerares a partir de agora. Mas José não teve mais filhos. Logo ele vai adotar, também ele, um neto, que é o filho de Manassés, como se fosse seu próprio filho. Daí a expressão usada aqui que os filhos de Maquir nasceram sobre os joelhos de José, é uma expressão tradicional para falar a respeito do ato de adoção. Então é provável que José tenha adotado Maquir como seu próprio filho, e os filhos de Maquir então seriam a partir daí como se fossem apenas seus netos. Ele vai pedir a mesma coisa que o seu pai tinha pedido, ou seja, que ele seja enterrado na terra dos seus antepassados. Ele não quer ficar no Egito. Vejam, no complemento daquilo que nós já tínhamos visto, ele continua a acreditar que Deus tem um plano para o seu povo, para a sua família. Este plano vai-se cumprir, e vai-se cumprir na terra de Canaã, não aí no Egito. Diz: mais cedo ou mais tarde vocês vão ter que sair daqui. Quando saírem daqui, por favor, levem-me, porque eu não quero aqui ficar. E ele é o primeiro personagem da Bíblia que usa então a fórmula Abraão, Isaac e Jacó. Até porque antes disso era difícil ser usada, não é? Mas José é o primeiro que usa. De facto, quando nós lemos o livro de Êxodo, sabemos que quando os israelitas saem do Egito, eles levam a múmia de José, certo? O corpo de José, o sarcófago de José levado, está lá em Êxodo capítulo 13. Ele não vai ser enterrado em Hebrom, na cova de Macpela, ele vai ser enterrado em Siquém. E quem providencia este enterro é Josué, não é Moisés, porque Moisés não entrou na terra prometida, portanto ele não pode cumprir a promessa. Ele leva o corpo até à porta, mas ele não passa da porta para dentro, fica do lado de cá. Quem entra na terra prometida dirigindo o povo é Josué, e é Josué que faz este funeral. Siquém, a terra onde Jacó tinha comprado um bocado, lembram-se? Ele comprou aquele pedaço de terra ao rei de Siquém. Foi também em Siquém que começou toda a saga de José. Foi para lá que Jacó disse: vai procurar os teus irmãos que estão em Siquém, lembram-se?
Ele vai para Siquém procurar os irmãos e daí ele vai para mais norte encontrar os irmãos e aí ele vai ser vendido como escravo. É lá que José finalmente vai ser enterrado. Um livro tinha começado tão bem, dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra, terminam um bocado fúnebre, num sarcófago no Egito. Pelas melhores medições históricas que nós temos, estamos provavelmente no ano 1804 a.C. E seria Faraó o senhor Amenemete III. Estamos ainda naquilo que é chamado o Império Médio da história do Egito. Há uma inscrição desta época que se encontra em Abydos, no Egito, que fala a respeito de um homem chamado Tnusebeque, que era um homem não egípcio e que ascendeu na corte de Faraó até receber títulos, poder, riqueza e teve um funeral de Estado. Esta inscrição é curiosa porque ela nos atesta da possibilidade do relato de Jacó, certo? É possível alguém que não é egípcio ascender muito na corte de Faraó. Entre a morte de José e o nascimento de Moisés, vão-se passar cerca de 280 anos, sobre os quais nós não temos absolutamente nenhuma informação na Bíblia. A única informação bíblica que temos, extremamente simples, diz apenas isto: e se levantou no Egito um faraó que não conhecera a José. E a pergunta que nós podemos fazer é: e o que é que acontece neste período? Ou seja, o irmão terminou de ler Gênesis, entre o último versículo que o irmão leu e o início do livro e da história do Êxodo, o que é que acontece? Como é que nós terminamos Gênesis com José morrendo, mas sendo governador do Egito, os israelitas estão numa posição privilegiada diante do faraó, e no início do livro de Êxodo, os egípcios estão a tentar acabar com os israelitas. O que foi que aconteceu neste período? Afinal, são quase 3 séculos de história. E é por isso que eu disse aos irmãos que a história não acabou. Acabou Gênesis, em breve começa o ano 2015, e se Deus nos der vida e saúde, na primeira quarta-feira de 2015, nós vamos continuar. Novo ano, novo livro. E vamos perceber, antes de avançarmos para a história do Êxodo, o que é que acontece neste intervalo entre Gênesis e Êxodo, o que é que acontece na história do Egito, que dá-nos a ideia e que nos ajuda a perceber o que é que vai acontecer no Êxodo.